Eu quero pensar sobre o tema igreja saudável, mas pensando sobre a pregação. O Niel falou que eu vou falar um pouco sobre pregação, na verdade ele fala bastante sobre pregação, porque eu estou convencido de que a base de uma igreja saudável é o ministério da pregação. Você não pode ter uma igreja saudável sem que tenha um púlpito saudável. Isso se dá fundamentalmente porque o Deus soberano, que é o Senhor da igreja, Ele estabeleceu a pregação como principal meio de graça. Se uma igreja vai bem, genuinamente bem, é porque o púlpito vai bem. Se ela não tem um púlpito forte, um púlpito saudável, dificilmente aos olhos do Senhor, pelos critérios das Escrituras, essa igreja irá bem. Portanto, eu quero pensar com os irmãos sobre uma igreja saudável, tendo a pregação como base. Tem alguém me ligando aqui? Eu não posso atender. Pois bem, eu aprendi a amar a igreja com a minha mãe. Nasci na ambiência de uma igreja batista, e minha mãe, a mulher mais santa que eu conheço, mulher piedosa, ela me ensinou a amar a igreja, de modo que quando eu me reúno para falar sobre igreja, sobre pregação, sobre ministério, é algo que me exerce um fascínio muito grande. E ela sempre enfatizou para mim e para meus irmãos, desde a tenra infância, que a igreja é preciosa, ela foi comprada pelo precioso sangue de Cristo, é algo precioso fazer parte da igreja cristã. E a gente vive num fenômeno hoje muito forte, no Brasil e no mundo, chamado por vezes de desigrejados ou semi-desigrejados, pessoas que querem Cristo, mas a igreja não. Isso é um equívoco completo. Você não pode amar a Cristo sem deixar de amar a sua igreja. A igreja é dele, foi comprada com o sangue dele, nós não podemos perder isso de vista sob hipótese alguma. Agora observe, essa igreja preciosa, a causa dela, o futuro dela é glorioso, porque Cristo garantiu. Eu gosto de pensar no profeta Isaías, no capítulo 53, quando diz assim, sobre o servo sofredor, sobre Cristo: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então o futuro da igreja é glorioso. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu serão salvos. Então a igreja está garantida, porque Cristo realmente comprou com seu sangue, Ele morreu em favor do seu povo. Isso é realmente maravilhoso. Agora, nós vivemos uma tensão que na teologia é chamada de já e ainda não. A realidade é a esperança. Quando nós olhamos a igreja, a gente fala: caramba, tem esperança para essa igreja? Será que o futuro realmente é glorioso? Ainda há pouco conversávamos aqui sobre algumas realidades da igreja aqui, e parece que as pessoas estão falando da realidade do Rio, de São Paulo. Outro dia pregando, semana retrasada, na verdade algumas semanas em Roraima, né, no norte do Brasil. Então todos nós fazemos algumas observações sobre a igreja, e a realidade é complicada. Deixa eu mostrar para vocês, antes da gente pensar sobre o ministério da pregação. Vai passar aí, Niel? Coloca aí para mim. Já está aí, ó. Eu chamo de retrato sombrio. Espero que vocês entendam o que eu quero comunicar ao apresentar esse retrato sombrio. Eu chamo de triste realidade da igreja evangélica. É uma igreja teologicamente confusa, moralmente fraca, socialmente inoperante e espiritualmente decadente. Por que teologicamente confusa? Nós fazemos parte, estamos inseridos num contexto da igreja evangélica brasileira que, desde a chegada do protestantismo aqui, século XVIII, com os protestantistas de missão, é a fase mais terrível do ponto de vista da teologia. Há uma grave ignorância e uma igreja confusa. Se você pegar, por exemplo, esses anais da história da igreja protestante no Brasil, da igreja evangélica, por muito tempo nós fomos chamados de os Bíblias. As pessoas conheciam Bíblia, hoje não se conhece mais. Inclusive a liderança. Eu fui pregar num congresso para 800 jovens, um congresso sobre identidade cristã, e eu comecei aquele congresso, eu falei: bem, eu vou fazer aqui uma aposta comigo mesmo, eu tenho certeza que eu não vou perder. Eu disse para aqueles jovens todos lá: eu queria oferecer para qualquer pessoa nesse ambiente aqui, esse tablet, com exceção dos pastores presentes, falei assim, qualquer pessoa que pudesse vir aqui à frente e recitar de memória os 10 mandamentos. Estou com tablet até hoje, temos 5 anos. Por quê? Nós fazemos parte de uma geração de cristãos que não conhece os 10 mandamentos. É uma geração, e por não conhecer a Escritura, ela é teologicamente confusa e vulnerável. Eu costumo dizer que o problema hoje no Brasil não são necessariamente, primariamente, a quantidade de heresias que são pregadas, mas o que é mais tenebroso, a incapacidade da igreja de discernir.
Muitas vezes a igreja está batendo palma para alguém que é contra o evangelho porque ela não consegue discernir aquilo. É uma igreja teologicamente confusa. E mais do que isso, uma igreja, eu diria, moralmente fraca. No Rio de Janeiro existem comunidades inteiras, né, chamadas favelas ou comunidades, bairros, em que é muito comum, por exemplo, o furto de energia. A Light, que é a operadora lá que trabalha no Rio, ela diz que 53% dos lares no estado do Rio de Janeiro cometem furto de energia. E inclusive os lares de algumas pessoas que confessam ser cristãs, ou a Gatunete. Então, uma igreja que não tem problema, por exemplo, de dar uma propina ao guarda, se for o caso, uma Gatunete, um fraudezinho, porque é uma igreja moralmente fraca. Socialmente inoperante, porque nós vivemos num país com agudos problemas sociais, e embora não seja a missão primária da igreja, existe uma distinção entre a função da igreja e a função do Estado. A igreja, ao longo dos 20 séculos de história, mais de 20 séculos, a igreja sempre exerceu a misericórdia. E muitas vezes as igrejas cristãs fecham os olhos para as realidades mais gritantes, muitas vezes estão bem próximas a nós. Ou como dizia João Alexandre, né, enquanto se canta, se ora de olhos fechados, a gente morrendo por todos os lados. É uma igreja socialmente inoperante e também espiritualmente decadente, porque se ela não conhece a Escritura, se ela não vive em santidade, se ela não demonstra amor ao próximo, mais próximo, muitas vezes presente na própria comunidade, ela espiritualmente está muito, mas muito limitada. Como é que se reverte essa situação? Eu acredito, estou convencido de que para que sejamos uma igreja saudável, precisamos começar a restaurar o púlpito, a pregação, o ministério da pregação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Nós vamos pensar um pouco sobre esse texto. Vai ser projetado aqui para facilitar a leitura também, mas pode deixar sua Bíblia aberta. O texto diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agostinho, grande bispo de Hipona, ele orientava a sua congregação a ler a Escritura imaginando cenários. Eu queria que você lesse essa passagem imaginando o cenário. Qual é o cenário aqui? Nós estamos diante do último texto escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo está preso na antessala da morte. Ele está há alguns dias, talvez, de ser decapitado por ordem do imperador romano. E ele escreve essa última carta ao seu filho na fé. De todas as pessoas com as quais Paulo se relacionou, a mais próxima era Timóteo. E Timóteo já tinha recebido uma primeira carta, uma carta de encorajamento, para que ele continuasse cumprindo o ministério. Timóteo era um jovem pastor, que certamente não tinha nem 30 anos de idade, solteiro, pastoreando a principal igreja da Ásia Menor, em Éfeso. E ele tinha muitos problemas na igreja e fora dela. E Paulo escreveu a primeira carta, e agora escreve essa segunda carta, uma carta de despedida. O próprio Paulo diz que, olha, minha carreira foi concluída, eu combati o bom combate da fé. Ele se despede de Timóteo. E nesse encorajamento que Paulo dá a Timóteo, ele vai falar essas palavras. São as últimas palavras de um grande pastor a um jovem pastor, encorajando-o a permanecer firme no ministério da pregação. Ou seja, Paulo vai falar que, emocionado para Timóteo, você recebeu uma vocação. E a tarefa principal do ministro do Evangelho é pregar o Evangelho. Muitas igrejas prestam desserviço a si mesmas à medida que elas colocam sobre os pastores uma tarefa que não é da sua competência. Muitos pastores estão cansados, esgotados, famílias espedaçadas, porque fazem o que não é da sua competência fazer. A vocação do pastoral é fundamentalmente, envolve outras coisas, mas fundamentalmente o magistério da palavra. E é por isso que Paulo escreve para Timóteo, faz outras recomendações, mas ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Timóteo faz ou recebe essa orientação. Repito, na história da igreja cristã, em particular depois da reforma, do advento da reforma, ficou muito consolidado que a pregação é o principal meio de graça. O John Owen afirmava isso com muita ênfase, né? Um grande puritano inglês. Nunca se esqueçam,
a pregação é o principal meio de graça. Há um pregador que esteve aqui no Brasil algumas vezes, foi um dos homens mais extraordinários que eu já ouvi pregar, o Stuart Olyott. Ele tem um livreto sobre pregação e ele faz uma leitura histórica. E ele faz a seguinte observação, eu queria que você observasse bem isso aí. Olha só. Se alguém gastasse uma semana lendo toda a Bíblia e na semana seguinte se familiarizasse com os principais acontecimentos da história da igreja, o que observaria? Ele prossegue: que a obra de Deus no mundo e a pregação estão intimamente ligadas. Onde Deus age no mundo e a pregação estão intimamente ligadas. Onde Deus age, ali a pregação floresce. Em todos os lugares em que a pregação é menosprezada ou está ausente, ali a causa de Deus passa por um tempo de improdutividade. E aí ele conclui: o reino de Deus e a pregação são irmãos siameses que não podem ser separados. Juntos eles permanecem de pé ou caem. O que esse homem está fazendo com muita propriedade é o seguinte: você quer saber se uma igreja vai bem ou não? Considere a realidade do púlpito. Há uma íntima relação entre o púlpito e a vida da igreja. Se o púlpito não vai bem, é impossível que a igreja vá bem. Por quê? O próprio Deus estabeleceu a pregação como meio, principal meio de graça. É pela pregação que a fé é infundida no coração do incrédulo. É pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É pela pregação que a igreja tem a sua fé nutrida, de modo que sem a pregação do Evangelho, a igreja não pode ir bem. E ele faz, olha, considera a história, você vai ver, onde a palavra floresce, a igreja vai bem. Onde a palavra é deixada de lado, a igreja também, de alguma maneira, ela sofre os efeitos. Chama a atenção para o advento da Reforma, ainda recentemente comemorado seus 498 anos. A Reforma não inventou a pregação, mas a Reforma trouxe de volta o púlpito para o centro. Se você vai na estrutura de uma igreja, por exemplo, aqui, nessa igreja, nesse exato momento, você observa essa centralidade, o púlpito no centro. A Reforma fez exatamente isso. E não é para que aquele que prega tenha os holofotes para si, mas esse símbolo aqui, o púlpito no centro, aponta para o fato de que a Escritura, a pregação, o Evangelho, tem que ter a primazia na vida da igreja. Todas as vezes que o púlpito se torna apenas uma peça de decoração, está no centro, mas a palavra está no canto, a igreja sofre as consequências. Volto a dizer aqueles fenômenos. Fica confusa teologicamente, moralmente fraca, todo tipo de pecado na vida da igreja, e nós não corrigimos a ética e a moral da igreja com preceitos de homens, mas é com o Evangelho. É com o Evangelho. A igreja se torna cada vez mais indiferente ao próximo, e às vezes ao próximo mais próximo, que são os da família da fé, e a igreja perde seu poder. Portanto, a gente precisa resgatar a pregação do Evangelho, colocar a Escritura no centro. Há um livro, eu sugeri até ao pastor Felipe Niel que providenciasse algumas cópias para vocês, aqueles que ainda não leram. O título em português é Deus Não Está em Silêncio, do Albert Muller, publicado pela Editora Fiel. Nesse livro, ele fala de um fenômeno chamado marginalização do púlpito. Eu vou pegar emprestado esse tema dele aqui, a marginalização do púlpito, para dizer o seguinte: muitas vezes o púlpito, repito, ele é apenas uma peça de decoração. Ele está lá, nós sabemos que aquilo é um púlpito, mas a palavra não está mais ocupando o centro. Por isso a ideia de marginalização. O que é marginalização? Está à margem, está de lado ou ao lado. E muitas vezes isso é o que acontece nas igrejas cristãs. É impressionante a quantidade de pessoas que todo santo domingo, para ficar apenas no domingo, vão a um centro, a um ajuntamento, né? Vão a uma congregação, vão a uma igreja, né? Um edifício, um prédio, um salão de cultos, e não tem a sua fé nutrida, recebe sopa rala todo santo domingo. Porque o púlpito está lá, a Bíblia está aberta, mas o Evangelho não está sendo devidamente anunciado. Então há uma marginalização. E quando isso acontece, vejam os resultados. Eu queria apontar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, existe o que eu vou chamar de empobrecimento do culto. Meus irmãos,
Deus tem me dado a oportunidade de pregar em alguns lugares, Brasil afora, e uma das partes mais difíceis é suportar os cultos. Fico todo dolorido, falei, cara, quando é que isso vai terminar? Porque algumas vezes parece uma sessão de tortura. Tem de tudo, menos evangelho. Porque observe uma coisa, se eu perguntasse aos irmãos, é errado adorar falsos ídolos, falsos deuses? Isso é ponto pacífico, é idolatria, é pecado, Deus abomina. Isso todos nós sabemos. Agora, o que nós muitas vezes ignoramos é o seguinte: também é idolatria adorar o verdadeiro Deus de uma maneira errada. E não somos nós que inventamos a maneira de adorar a Deus. É Deus soberano que estabelece as prerrogativas, como Ele deve ser adorado. E o culto cristão não é uma invencionice humana, não fomos nós que inventamos o culto. Nós não nos reunimos para fazer do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus prescreveu em Sua palavra. E a Bíblia, e sobretudo a leitura que a gente faz da história da igreja cristã, vai nos apontar o culto que agrada a Deus. E o culto cristão necessariamente é um culto que tem um tripé: oração, canto congregacional e pregação do Evangelho. Se o culto não tem oração, não tem canto congregacional e não tem pregação, não é culto. Mas o que está acontecendo? Tem de tudo, menos pregação da palavra. Outro dia eu fui pregar no aniversário de uma igreja histórica, da minha denominação, sou batista, da Convenção Batista Brasileira. Fui pregar no aniversário de uma igreja de 75 anos. O culto começou às 19 horas. Sabe que hora me ofereceram um momento para eu pregar? A hora da pregação? 22 horas. Mas teve de tudo. Só um grupo musical cantou 16 canções, 2 peças de teatro. As crianças entraram com um tipo de frevo, caiu o negócio do céu, mas teve tudo. Foi um show pirotécnico. Eu já estava... Falei, não estou numa igreja, o que está acontecendo aqui? Uma igreja tradicional, comemorando 75 anos. E agora vamos ouvir a palavra de Deus. As pessoas, depois de um dia de trabalho, exaustas, cansadas, depois de 3 horas no culto, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra tem que ter a primazia no culto cristão. Tem que ter a primazia. Se a palavra não governar a sua igreja, ela não pode ser saudável. Ela pode ser grande, ela pode ser cheia, ela pode ser rica, ela pode ser qualquer coisa, menos saudável do ponto de vista da Escritura. Porque uma igreja só pode ser viva se a palavra tem a primazia. E muitas vezes o culto é empobrecido porque não há ordem, não há liturgia, não há organização. O culto muitas vezes fica empobrecido. Um outro elemento que tem relação com o que eu falei no início: desfibramento moral da igreja. O que é isso? É uma igreja, repito, moralmente fraca. Se a pregação é o principal meio de graça pelo qual Deus infunde fé salvadora, o que acontece? A igreja fica moralmente enfraquecida, e por conta disso a gente vê tantos escândalos na igreja evangélica brasileira. Nós estamos vendo esse momento singular, triste do país, e um fenômeno interessante, curioso, porque à medida que a igreja cresce, deveria diminuir a corrupção no Brasil. Mas a igreja parece crescer numericamente e não há uma implicação direta na moral da nação. Muito pelo contrário, muitas vezes nós encontramos líderes evangélicos, pastores, envolvidos nesse sistema de corrupção endêmico que envolve a nação. Uma igreja, do ponto de vista moral, sem fibra. É o processo de desfibramento moral. Todas as vezes que o púlpito é colocado de lado, isso acontece. Confusão doutrinária, já falei sobre isso aqui. É uma igreja em que as pessoas desconhecem as doutrinas básicas da fé cristã. Se você perguntasse numa congregação de crentes, você poderia falar alguma coisa aqui sobre a justificação pela graça mediante a fé? A maioria das pessoas vão gaguejar, e essa é uma doutrina central para a nossa fé. O que você tem a falar sobre a Trindade? A principal doutrina do cristianismo é a doutrina da Trindade. As pessoas vão gaguejar. Por quê? É uma igreja fraca teologicamente, porque a gente acha que teologia é coisa da academia, do seminário, de quem não tem o que fazer, Quando a teologia, todos nós somos teólogos, resta saber se somos bons ou maus teólogos, E a decadência espiritual, falta-nos poder, falta-nos realmente uma igreja mais viva, mais contundente,
uma igreja que possa mostrar ao mundo que o Evangelho não é uma tese, o Evangelho não é uma figura filosófica, o Evangelho é o poder de Deus transformando as pessoas. Disse tudo isso aos irmãos para mostrar que nós precisamos resgatar a pregação do Evangelho. E a pergunta é: quais são as marcas distintivas da pregação? Essa passagem que nós lemos de Paulo a Timóteo vai nos apontar pelo menos 4 características importantes, essenciais da pregação. E eu estou falando aqui para um grupo expressivo de homens que pregam, né? E mesmo aqueles que não exercem aqui o ministério da pregação ainda, é importante considerar o que nós vamos dizer aqui. 4 características da pregação bíblica. Primeiro, à luz do texto que nós lemos, o ministro deve pregar a Escritura com um profundo senso de urgência. E o texto vai nos apontar isso. Paulo diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu pergunto a vocês: insta é uma palavra que a gente usa no dia a dia? Não. Essa versão que eu estou usando aqui é a Almeida Revista Atualizada, ARA, Sociedade Bíblica do Brasil. Prega a palavra, insta. O que significa isso? O que é que os tradutores aqui colocaram? Qual é a palavra original aqui no texto grego? A ideia aqui, por trás dessa expressão em português que a gente usa muito raramente, significa literalmente assistir, estar de prontidão, estar disponível, ou segundo uma versão King James, nunca perca o teu sentido de urgência. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: a pregação do Evangelho tem que ser vista por aquele que prega, sobretudo por aquele que prega, com uma tarefa urgentíssima. Por quê? Como ainda há pouco nós cantamos aqui, ou pelo menos ouvimos a linda canção que foi entoada, você não tem gerência do tempo. Todos os dias que você subir ao púlpito para pregar, tente imaginar isso: pode ser a minha última pregação. O pregador, como dizia Bax, tem que pregar como alguém às portas da morte, pregando alguém às portas da morte. Esse senso de urgência tem sérias implicações sobre pregação. Se alguém dissesse para você: olha, hoje vai ser seu último dia de vida e essa é a última pregação, isso faria diferença na sua mensagem ou não? Faria ou não faria? Faria! Mas como é que nós subimos no púlpito? Nós subimos no púlpito como se fossem senhores da vida. Daqui a 10 anos vou voltar nessa mensagem, vou fazer um apontamento. Você não sabe se vai viver. E Paulo está dizendo a Timóteo: olha, prega, insta, quer seja oportuno ou não. É com senso de urgência que você deve pregar. E isso vai gerar no pregador uma seriedade, um respeito por aqueles a quem ele prega e um senso de reverência diante daquele a quem ele prega, o próprio Deus. Para citar um texto, um clássico da literatura cristã, o pastor aprovado, o Richard Baxter, diz assim: em tudo que você fizer, deixe transparecer a sua absoluta seriedade. Você não conseguirá quebrantar o coração de ninguém com gracejos, nem contando histórias agradáveis ao ouvido, nem compondo um discurso pomposo. Ninguém abandonará as coisas que mais gosta mediante uma solicitação sem profundidade feita por alguém que parece não falar com convicção, ou que pouco se incomode se a sua solicitação é aceita ou não. O que é que Bach está dizendo aqui? Ele está se dirigindo a pastores, a pregadores, a ministros. Você precisa pregar com seriedade. Pregue como se fosse a última vez. O que está em jogo aqui não é a moralidade dos homens. O que está em jogo aqui não é questão periférica. O que está em jogo aqui é o destino eterno das pessoas. Por isso tem que pregar diante de Deus, com temor, e buscando abençoar vidas, não sonegando o Evangelho, mas apresentando todo o conselho de Deus, seriedade. Mas o que é que nós estamos vendo? De norte a sul do Brasil, o púlpito se tornando um palco, pastores animadores. O camarada não se prepara para pregar, mas na hora lá ele conta uma história, conta um gracejo, o pessoal ri, passa um videozinho, hahaha para cá, hahaha para cá.
E o indivíduo passa 10, 20, 30 anos na igreja, não sabe nada do evangelho e vive uma vida empobrecida. Por quê? Ele está simplesmente em um círculo vicioso, religioso, em que ele está sendo entretido e está sendo sonegado a ele o evangelho. Gracejos não vai transformar a vida das pessoas. Não sou contra o humor. Por exemplo, eu gosto muito do famoso Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? O Spurgeon, dizem que ele era muito, tinha um grande senso de humor. Na verdade, os livros dele denotam muito isso, né? Ele está sempre mostrando assim, um senso de humor. Ele chegou uma vez e disse assim, estava começando o liberalismo teológico na Alemanha e penetrando na Inglaterra, né? E ele disse assim, eu não entendo como algumas pessoas dizem, alguns teólogos afirmam que o diabo não existe. Eu acho muito estranho isso, por quê? Como é que pode um filho dizer que o pai não existe, né? Ou seja, ele tinha sempre uns gracejos assim com o pessoal, falava na pregação, o pessoal ria e tal. Então não sou contra o humor. Outra vez ele falou assim, o pessoal está achando que tem o poder de mudar o próprio coração, né? Você pode transformar o seu coração tanto quanto um tigre pode ser vegetariano, né? Comer alface a vida toda. Ou seja, ele tinha um bom senso de humor. Mas qual o ponto? Você pode ter humor, você pode ser uma pessoa, depende da sua personalidade, do seu jeito de ser, mas o púlpito não é um lugar para você ficar contando piada o tempo inteiro. Até porque, pode dizer uma coisa para os irmãos, com o coração pesado, o que nós mais precisamos atualmente não é fazer a igreja rir, é fazer a igreja chorar. Chorar pelos seus pecados, pelos pecados da família, pelos pecados de uma nação. Nós vivemos num país de assassinos. São 58 mil homicídios em 2014. Você sabe quantos homicídios houve em Israel? 154. Você sabe quantos homicídios houve na Holanda ano passado? 256. Você vive numa terra de assassinos. Por R$30 em determinados lugares você contrata um pistoleiro. Uma terra de assassinos. Nós deveríamos chorar, porque nós vivemos numa terra assim, numa terra de corrupção, numa terra de promiscuidade, numa terra de indústria da sexualidade, de tráfico de crianças. É nesse universo que nós estamos inseridos. E agora os pastores estão fazendo a igreja rir, quando nós deveríamos chorar, pedir a Deus misericórdia. Então tenhamos esse senso de urgência e seriedade nos nossos púlpitos. O Robert Murray McCheyne foi um pregador escocês, viveu pouco tempo, ele morreu com 29 anos, antes de completar 30, mas no período que ele viveu, ele sacudiu a costa da Escócia, num lugar chamado Dundee, onde ele exercia o seu ministério. E o Lloyd Jones, num livro também muito bom sobre pregação, chamado Pregação e Pregadores, o Lloyd Jones faz uma citação sobre ele, que é muito interessante. Tente capturar o espírito do que eu estou querendo comunicar aos irmãos sobre o que é ser sério no púlpito. O Lloyd Jones diz assim, é o comentário geral que quando aparecia no púlpito, mesmo antes de dizer alguma palavra, o povo já começava a chorar silenciosamente. Por quê? Por causa deste elemento de seriedade. Todos tinham absoluta convicção de que ele subia ao púlpito vindo da presença de Deus, trazendo uma palavra da parte de Deus para eles. Isso é seriedade. Isso é seriedade. Agora, hoje em dia as pessoas fazem piada sobre o inferno, ficam brincando sobre essas coisas. Ou seja, falta-nos mais seriedade. Precisamos mostrar para a comunidade que nós estamos ali na mais importante atividade que um homem pode exercer na face da terra, o ministério da pregação. Tenha senso de humor. Não estou falando para você ser sisudo, dizendo que Deus está por trás disso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, pregue com senso de urgência, com seriedade. O que está em jogo é o destino eterno das pessoas. Para citar Lutero, como isso está muito presente no reformador alemão, olha o que ele dizia: eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado dos mortos hoje e estivesse voltando ao mundo amanhã. Isso que é o senso de urgência. Morreu ontem, ressuscitou hoje, vai voltar amanhã. É o último dia, é a última oportunidade, é a última pregação. Isso vai fazer diferença no seu ministério. Pregue com senso de urgência. Um outro elemento que Paulo provavelmente está sugerindo Timóteo aqui, que nós podemos aprender, eu diria o seguinte: o ministro deve pregar com consciente equilíbrio, senso de urgência e consciente equilíbrio. Observe as expressões que Paulo destaca aí. Prega a palavra, insta, senso de urgência, quer seja oportuno ou não. Agora olha as expressões:
corrige, os verbos, repreende, exorta. Paulo, ele está sendo inspirado pelo Espírito, nós cremos isso, na inspiração da Escritura. Então, nada na Escritura, em particular no Novo Testamento, é casual. Então, por que Paulo usou esses verbos? Timóteo, corrige, repreende, exorta. Possivelmente, segundo os maiores biblicistas do Novo Testamento, F.F. Bruce, Carson, por exemplo, um atual expositor bíblico, um homem que conhece com profundidade o Novo Testamento, provavelmente Paulo está falando aqui de três diferentes maneiras de você anunciar a mensagem. E essas três maneiras de anunciar a mensagem têm como fio condutor uma mensagem equilibrada, o que muitas vezes falta nas igrejas. Equilíbrio em todas as coisas, em particular no tom da mensagem, na pregação, no conteúdo da mensagem. O John Stott, num comentário que ele tem do livro de 2 Timóteo, ele diz assim: o pregador deve lembrar-se disso e ser hábil no uso da palavra. Ele deve usar argumentos, repreensão e apelo. Apelo aqui chamando as pessoas à mudança de vida. O que vem a ser quase uma classificação de três abordagens: intelectual, a moral e a emocional. O que é que Paulo está sugerindo aqui nessa passagem? E biblicistas, historiadores, teólogos vão nessa direção e acreditam ser o conteúdo ou a interpretação adequada dessas expressões aqui. O pastor, ele tem que ser equilibrado na sua mensagem. Eu diria que o pregador tem que ser como um profeta Amós. Amós tinha a boca de profeta, mas o coração pastoral. A mensagem tem que ter equilíbrio. Você não pode apenas repreender a congregação, você também tem que encorajar a congregação. Você precisa considerar não apenas a abordagem das doutrinas cristãs, mas também falar sobre assuntos mais práticos, do cotidiano, fazer aplicações práticas para a congregação. O que está acontecendo muitas vezes? É que às vezes o pregador, ele não tem esse equilíbrio. Tem pastores que só sabem bater na congregação, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, toda mensagem é exortativa, toda mensagem é denunciando pecado, toda mensagem é falando da ira de Deus, toda mensagem é falando do castigo eterno. A mensagem tem que ser equilibrada. Há outros que nunca falam de repreensão, nunca falam da ira de Deus, nunca falam, por exemplo, das consequências terríveis do pecado. Ou seja, é preciso repreender, corrigir e encorajar. A mensagem tem que ser equilibrada. Isso é, portanto, fundamental. O Warren Wiersbe diz assim, um homem que eu respeito muito também, um grande pregador: se condenarmos sem oferecer qualquer remédio, colocaremos mais fardo sobre as pessoas. Se encorajarmos os que devem ser repreendidos, vamos ajudá-los a pecar. A pregação bíblica deve ser equilibrada. Tente imaginar o seguinte cenário, vamos tentar em cenários aqui. O indivíduo entra na igreja, ele está vivendo uma vida moralmente regular. Ele se diz cristão, ele se diz servo de Deus, mas está vivendo irregularmente, do ponto de vista da Escritura. Ele entra, ele canta, ele não tem nem o temor, ele participa da mesa do Senhor, vivendo em flagrante pecado. O indivíduo entra, canta, ouve a pregação, ele entra em paz e sai em paz, o que é chamado na teologia de paz maldita. Um homem em pecado que desfruta de paz, essa paz é maldita. O que esse homem precisa ouvir? Deus vai te dar vitória, semana de bênção para você. Esse indivíduo tem que ser repreendido para o bem da alma dele, ele precisa ser repreendido. Já outras pessoas entram na igreja extremamente esgotadas, extenuadas, lutando com a justiça própria, achando que não são alvos do amor de Deus, tentando conquistar a justiça por seus próprios méritos. Esse indivíduo precisa ouvir que nós não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. É preciso ser encorajado a confiar que o sangue de Cristo é maior do que as nossas iniquidades. E, portanto, a pregação tem que, para usar uma linguagem dos puritanos ingleses, a pregação tem que perturbar o tranquilo e tranquilizar o perturbado. E o pastor tem que pregar com equilíbrio, para que a mensagem possa cumprir o seu papel, de realmente alcançar o coração da congregação como um todo. Isso é absolutamente importante. Nós temos que ter o coração pastoral. O Salmo 86,5 diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Ou seja, mostrar esse Deus que é Senhor e é Pai.
Ele é o santo, 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 mas é aquele que se compadece das nossas misérias. Nós temos que apresentar uma mensagem equilibrada, e às vezes eu percebo que falta muito isso. Às vezes os pastores batem demais, ou às vezes não repreendem como deveriam. Eu estava conversando com o pastor Niel, Felipe, não sei quando vocês já tiveram essa oportunidade, né, de ir a um presídio. Eu já estive algumas vezes em presídios, visitando pessoas ou mesmo para pregar. Em Bangu, é interessante, a última vez que eu estive lá, eu observei isso mais uma vez. Quando você faz a chamada, ou pelo menos ouve o nome dos presos, é impressionante, parece que você está na escola bíblica dominical. Pedro, Paulo, Ezequiel, Amós. Onde é que eu estou? Escola bíblica? Não, Bangu, vamos falar. Bem, a maioria, uma parte substancial, filho de crentes, criados na ambiência da igreja. Agora eu te pergunto, um marginal começa explodindo um carro forte, metralhando no banco, fazendo sequestro, é assim que começa? Não. É uma lapiseira na escola, uma mentira aqui, uma coisinha aqui lá, e os pais vão fazendo vista grossa, deixando para lá. Tais pais não demonstram amor nem sabedoria pelos seus filhos. Um pastor que passa a mão na cabeça dos seus membros, faz vista grossa por pecado da sua congregação, ele não está demonstrando amor pela igreja, muito menos amor por Cristo. Nosso Deus é um Pai que nos ama e que nos disciplina como sinal evidente do seu amor. Então a pregação tem que ter esse conteúdo repreensivo, corretivo, mas essa correção deve vir acompanhada também de atos de misericórdia, porque nós precisamos equilibrar a pregação. Por isso, uma pregação saudável, que promove uma igreja saudável, ela é equilibrada. Portanto, devemos corrigir, repreender e também encorajar. Caminhando, outro elemento importante na pregação: o ministro deve pregar com resoluta paciência. Por quê? Observe: prega a palavra, insta quer seja oportuno ou não, corrige, repreende com longanimidade ou com paciência. Então Paulo está dizendo para Timóteo, de dentro de uma cadeia romana, você tem que pregar com senso de urgência, quer seja oportuno, quer não, você tem que pregar. Sua vocação é pregar, você nasceu para isso, Deus chamou para isso. Reavives o dom que há em ti, que foi dado por imposição de mãos. Você foi chamado para pregar. Prega com equilíbrio, repreende a igreja. Se você ama a igreja e ama a Cristo, você tem que repreender a igreja, mas também você precisa encorajar a igreja, equilibrar. Agora preste atenção, faz isso, Timóteo, com paciência. Com paciência. Muitas vezes os pastores agem, nós pastores de um modo geral, nós agimos muitas vezes como crianças. Tente imaginar uma criança dando aí os seus primeiros passos, talvez uma criança de 4, 5 anos, ainda muito pequena. Uma criança, se ela planta um carocinho de feijão lá no quintal, talvez no imaginário dela, no outro dia vai ter lá um pé de feijão dando sacas e mais sacas de feijão. Mas um adulto faz isso, ele planta num dia, no outro quer ter lá uma árvore frutífera, dando muitos e muitos frutos. É assim? Não é assim. Tem que ter paciência, e talvez seja por isso que nós experimentamos hoje outro fenômeno no Brasil, que não é só no Brasil, que é o fenômeno dos pastorados curtos. Pastorados de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Quando o cara fala, você está quantos anos em tal igreja? Eu estou lá há 10 anos. Há 10 anos? Caramba! É muito tempo. Ué, é para ficar quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Muitas vezes falta aos pastores paciência. Paciência. Não é da noite para o dia. Você não está lidando com números, você está lidando com gente. E não há uma pessoa igual a outra na face da terra. E muitas vezes a vocação pastoral envolve primariamente, irmãos, primariamente, participar das aflições de Cristo. Leia aquela obra do John Piper, Completando as Aflições de Cristo, uma obra que ele escreve sobre 3 personagens da história da igreja, falando como esses homens sofreram no exercício do ministério. E muitas vezes, nessa sociedade hedonista que diz assim, pare de sofrer, seja feliz a qualquer custo, os pastores muitas vezes não querem se submeter ao processo natural do ministério. Se você não quer sofrer, não seja pastor. Porque na igreja é assim, deu certo, glória a Deus, que bênção. Deu errado, a culpa é do pastor, que miserável, não faz nada. É assim ou não é? Eu sou lá em Mesquita que é assim. Você tem que ter paciência no ministério. Você vai lidar com gente ingrata, com gente rebelde, com gente altiva,
com gente intratável, com gente refratária, todo tipo de gente na igreja. Ou na sua igreja só tem gente lá que te trata bem, que ama a sua família. Pastor, essa madrugada inteira orando pelo irmão. Olha, orando pelo irmão. Pastor, eu estou fazendo aqui um sacrifício com minha família, juntando um recursozinho aqui. Eu quero poder ajudar o irmão a passar uma semana no resort, tranquilo com sua família, tudo pago, all inclusive. Nós estamos aqui querendo te abençoar. É assim lá na igreja dos irmãos, né? Não é fácil. Tem que ter paciência, paciência, paciência. Deixa eu mostrar uma coisa aos irmãos aqui. Crescimento é metáfora biológica e não aritmética. O que isso significa? Quando se fala de crescimento, a palavra crescimento, e a Bíblia compara a igreja, na verdade tem várias metáforas, várias figuras de linguagem, mas uma delas, a Bíblia compara a igreja a uma lavoura. Vós sois lavoura, edifício e lavoura, uma coisa estática e alguma coisa dinâmica. Mas a linguagem do crescimento, ela é uma metáfora biológica, e todo crescimento demanda o quê? Tempo, processo, etapas, não é da noite para o dia. Então a sua vocação não é produzir resultados. Muito pastor é escravizado pelo pragmatismo, ele quer o resultado, meu irmão. Você não foi chamado para produzir resultado, você foi chamado para cumprir com fidelidade a sua vocação, e a sua vocação é pregar o Evangelho. Os resultados pertencem ao Senhor. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento? Deus dá o crescimento. Então sua vocação é essa. Agora os pastores, querendo crescimento, às vezes até no movimento de competição, comparando com outras igrejas, porque lá cresce, que não cresce, correndo, às vezes pecam porque não conseguem entender que demanda tempo e processo. Paciência no exercício do ministério, nós precisamos considerar isso. Quem dá o crescimento é o Senhor, é Ele quem promove o crescimento da igreja. Deixa eu mostrar para os irmãos uma história muito curiosa. Quantos já ouviram falar desse homem chamado Adoniran Judson? Esse foi um dos mais notáveis homens da história recente. Ele exerceu o ministério dele no século XVIII. Ele é um americano da igreja congregacional, e a biografia dele é riquíssima. Inclusive tem uma obra sobre ele muito interessante, chamada Perseverança, publicado pela editora Tempo de Colheita. Ele é um dos personagens dessa série que o Piper escreveu sobre os cisnes não estão em silêncio, e um desses livros fala sobre o Adoniran Judson. Tem muitas biografias boas sobre ele, mas qual o ponto aqui? Deixa eu contar rapidamente a história desse camarada. Ele nasce no século XVIII nos Estados Unidos. Ele é filho de um pastor congregacional, uma mãe piedosa. A história diz que com 4 anos já recitava de memória porções inteiras da Escritura. Então foi criado assim num lar piedoso, num lar cristão. Aos 16 anos ele vai para uma grande universidade americana, e que já estava essa universidade recebendo a influência do iluminismo vindo da Europa. E aí, logo depois que ele vai para a universidade, ele entristece seus pais dizendo o seguinte: olha, eu não creio mais na mensagem do Evangelho, eu estou em dúvida em relação a Deus. E ele se afasta. Ele está num ambiente universitário, ele se afasta. E o pai dele ficou muito triste com aquilo, e a mãe disse para ele: olha, nós estamos orando para que Deus te dê um novo coração. Você vai experimentar o novo nascimento e você vai perceber que você está fazendo uma grande bobagem. E assim foi. E aí a história dele é que ele se converte de fato, ele se entrega a Cristo. A história da conversão dele é muito interessante. E ele então entende que a vocação dele é ministerial, para o pastorado, melhor dizendo. E aí ele vai para um seminário nos Estados Unidos, se forma, e ele vai para a Índia como missionário. Lá ele conhece o William Carey. Ele então entende que Deus está chamando ele para a Birmânia, hoje o Mianmar. Ele vai para lá com a esposa dele. Olha, ele passou 37 anos lá. Agora, numa linha rápida aqui, deixa eu te mostrar o que aconteceu com esse camarada em 37 anos na Birmânia. Ele chegou com a esposa, teve que demorar 6 anos para pregar a primeira mensagem, porque não dominava a língua. Ainda hoje, uma das línguas mais difíceis do mundo. Imagina você indo para um campo missionário, durante 6 anos você não pode pregar, porque não tem condição de pregar. Depois demorou mais 7 anos para ver o primeiro convertido. Já aí vão quantos anos? 13 anos. Você demoraria 13 anos para batizar a primeira pessoa? Não, Deus não está nesse negócio, Deus não está nisso aqui, eu vou voltar, Deus não está nisso, porque nós somos impacientes. O cara ficou 13 anos, 13. Quando ele chegou lá, ele não celebrou, ele só celebrava a ceia do Senhor, ele e a esposa, porque não tinha um cristão no lugar. 13 anos, primeiro convertido. Sepultou a primeira esposa, morreu de uma doença terrível. Casou-se novamente, a segunda faleceu.
sepultou 6 filhos no campo missionário. Você sabe o que é sepultar 6 filhos? Que coisa terrível. Passou 2 anos preso numa prisão terrível, acusado de ser espião dos Estados Unidos na Ásia, em condições subhumanas. E o que esse homem fez? Eu vou voltar porque Deus não está nisso. Não está crescendo a igreja. A coisa não está fluindo. Só estou enterrando parente, só sofrimento. Mas ele perseverou. 37 anos depois, olha o resultado. Embora o resultado não esteja sobre a administração do homem, Deus o abençoou. 63 igrejas plantadas. 7.000 pessoas batizadas, traduziu catecismos. Ainda hoje no Mianmar, o dicionário inglês-birmanês é o que o Judson fez no século XVIII. Um homem notável, viveu para a glória de Deus, foi paciente nesses ministérios. Então eu quero encorajar vocês, a obra do ministério não é fácil. Como se houve um pregador de televisão, um grande vulto da teologia falando, você fala, caramba, que ministério glorioso. Meus irmãos, o ministério é difícil. Por natureza, o ministério é difícil. Se nós dependêssemos de nós mesmos, nós estaríamos completamente arruinados. Se todos os dias nós não recebemos graça aos pés da cruz de Jesus, a gente vai fracassar nesse ministério. É só pela graça. Então seja paciente com a sua congregação. Seja paciente. Deus não tem sido paciente com você? Seja paciente com as pessoas. Deixa Deus completar a boa obra que Ele começou. Olha o que diz o autor de Hebreus. Vamos ler juntos? Não sei se vocês conseguem ler aí. Se der, vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem um paradoxo nesse versículo aqui. Vocês conseguem identificar? Corramos com perseverança. Ué, correr pressupõe o quê? Pressa. Se alguém está correndo, está com pressa. Ele fala, corramos. Opa, com perseverança. O que é correr com perseverança? Abrindo parênteses aqui, a melhor maneira de você aprender a Bíblia, estudar a Bíblia, é conversando com a Bíblia, dialogando com o texto. Faça perguntas ao texto. Porque o autor aos Hebreus diz, corramos com perseverança. Você tem que conversar com o texto, dialogar com o texto, ouvir a tradição da igreja. Antes de ler esse texto aqui, você tem que considerar o seguinte, por mais de 2000 anos, homens mais zelosos, mais capazes, mais dedicados, leram esse texto, pregaram sobre esse texto, comentaram esse texto. É por isso que a gente vai às fontes. Correr com perseverança é um santo paradoxo. Você tem que ir na cadência de Deus. Pressa é um problema. Marasmo também. Você tem que ir correr com perseverança. Seja paciente, Deus vai te abençoar. E o último destaque aqui nessa característica da pregação, o ministro deve usar uma linguagem compreensível e inteligente. Uma linguagem compreensível e ao mesmo tempo inteligente. Ele termina dizendo assim, prega a palavra, insta quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com longanimidade e doutrina. Em muitos lugares doutrina é um palavrão. Você pode falar de tudo. Falou de doutrina, opa, para. Nós temos muitos círculos, há uma espécie de aversão à doutrina, à teologia. Isso é um problema sério. Talvez seja por isso uma das razões pelas quais a igreja está sofrendo tanto. O que é que Paulo quer comunicar aqui? Prega com longanimidade, com paciência e também com doutrina. A palavra doutrina aqui é de onde vem a palavra didática, onde vem a palavra o didaquê, o ensino, que é uma mensagem compreensível, inteligente. Paulo está falando para Timóteo, olha, prega com paciência, mas prega também de modo inteligente, uma mensagem compreensível, ensina as pessoas o que é o Evangelho, ensina. E muitas vezes o que está acontecendo nos círculos evangélicos? É que a mensagem ela é confusa, muitas vezes, e falta essa inteligência na exposição da Escritura, clareza, linguagem compreensiva. Ou seja, você precisa fazer essa ponte, como eu vou falar no final, entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo. O que é que o pastor está comunicando? Por exemplo, por que é que muitos pastores não pregam ou evitam pregar doutrinas tão centrais porque julgam difíceis? Trindade. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre doutrina da Trindade? Parece que é só um assunto curioso que a gente discute na academia, na teologia, mas a Trindade, a doutrina da Trindade tem que estar presente na igreja. Agora, qual é o papel do pregador? É trazer essa doutrina de modo inteligente e compreensível para a igreja. E você não vai fazer isso
produzindo um sermão no sábado à noite para pregar no domingo de manhã. Demanda tempo e processo. Envolve, para pregar com inteligência, com linguagem compreensiva, que eu vou tentar abordar aqui com os irmãos, é estudo. Você só pode ser claro na sua mensagem se você primeiro entender. Você já viu aquele pregador que está pregando, você fala assim, esse cara nem ele está sabendo o que ele está pregando? Né? Tem até aquela história daquele pregador, o cara estava pregando, falou, ele falou algumas coisas estranhas, aí na porta da igreja o irmão falou, pastor, o senhor falou um negócio aqui, eu notei, eu achei estranho. Você falou isso? Falei? Eu nem lembro. Quando o Espírito me pega, eu falo que nem eu lembro. Então, pregação confusa, negócio confuso, você não entende o que o cara está falando, não é? Você tem que ter uma mensagem inteligente, compreensível, uma linguagem que as pessoas possam entender, sobretudo numa época como a nossa. Olha o que Stott, para citá-lo mais uma vez. O ministério pastoral cristão, isso aqui, irmãos, é fundamental. O ministério pastoral cristão é essencialmente um ministério de ensino. Existe uma necessidade, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Ensino, perdão. E é por isso que se exige dos candidatos ortodoxia na fé e aptidão para o ensino. Entendam isso aqui é importante antes de continuar. De todos os critérios que você tem lá nas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, uma das mais enfatizadas por Paulo é essa: o pastor tem que ser necessariamente um mestre. Você vai ser pastor ou vai ser professor? Ué, já viu pastor que não é professor, meu irmão? O pastor é necessariamente um professor, que seja apto para instruir. E para instruir, você tem que primeiro ser instruído, para falar com clareza, com compreensão, com inteligência. Então Paulo está falando, olha, tem que pregar com inteligência, com doutrina, de modo que o pastor tem que ser apto para o ensino. Aí o Stott, seguindo essa direção, vai e diz assim: existe, ouçam isso, uma necessidade crescente, especialmente em vista do contínuo processo de urbanização e da elevação dos padrões de educação, dos ministros cristãos desenvolverem nas megacidades do mundo um ministério de pregação com exposição bíblica sistemática para pregar a palavra com toda a doutrina. Está faltando isso. Estudar para pregar com clareza, com inteligência, com sabedoria. Agora, repito, isso demanda tempo, demanda esforço, né? É um processo que é extremamente exaustivo, demanda realmente tempo. Alguém disse assim: pregar a verdade de Deus exige sacrifício, estudo, esforço. Os seus diamantes não ficam expostos na superfície para serem colhidos como flores. Sua riqueza só é descoberta mediante trabalho preparatório, árduo, intelectual e espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, guardem no coração: um sermão que não custa nada não vale nada. Não vale nada. Sua igreja não vai ser saudável, não vai continuar produzindo vida, se a pregação não for fruto de trabalho exaustivo. Deixa eu lhe mostrar uma imagem que vai comunicar mais do que as minhas palavras. Está lá. O sermão é só a ponta do iceberg. A preparação, muitas vezes a pessoa não vê, mas ela percebe se está presente ou não. Então você viu uma pregação, olha que pregação me abençoou, consistente, bíblica, bem fundamentada, bem preparada. Isso demandou o quê? Tempo de preparo, tempo de estudo. Mas o que está acontecendo no fenômeno do Brasil? Gente, há uma vitrine de plágios dominicais. É muito plágio todo santo domingo. A quantidade de pastores, eu conheço 3 pastores, não vou falar o nome, nem a denominação, que foram recentemente disciplinados por estar dando Ctrl+C, Ctrl+V em pregação de outro. É impressionante. Por quê? Por 2 razões. Uma, a igreja às vezes coloca sobre o pastor uma função que não é dele. Aí você tem pastor pedreiro, pastor engenheiro, pastor eletricista, pastor cozinheiro, pastor, acontece tudo, bota tudo nas contas do pastor. O pastor faz tudo, que acaba não fazendo nada. E do outro lado, ou por outro lado, às vezes o pastor tem condições de tempo para estudar e às vezes peca na disciplina do tempo e às vezes chegou domingo e agora? Aí muitos pastores vão para a internet, não vão navegar, vão naufragar na internet e baixar textos lá para pregar no domingo. Isso não vai edificar a igreja, não vai promover uma igreja saudável. O Jay Adams diz assim: boa pregação exige trabalho árduo, de tanto ouvir sermões e falar com centenas de
pregadores sobre pregação, estou convencido de que a principal responsabilidade pela pregação pobre dos nossos dias é do fracasso dos pregadores em dedicar tempo adequado e mais empenho e energia na pregação dos seus sermões. Gente, tem que se preparar para pregar. Alguém vai dizer assim, pode dizer assim: quanto tempo é o ideal de preparação? Isso é muito fácil de resolver. Eu aprendi isso com um pastor já idoso, um pastor norte-americano, muito capaz. Ele disse assim: olha, a matemática é simples. O tempo de preparação depende do tempo de sua pregação. Ué, como assim? Ele disse assim para mim: vai pregar meia hora? Pronto. Ok, já sei quanto tempo você tem que se preparar. Para cada minuto de pregação, 1 hora de preparação. Vai pregar 30 minutos, 30 horas de preparo. Impossível, não tem como. Você faz o que de meia-noite às 6 da manhã, meu filho? Tem que estudar para pregar. Nem todo mundo pode gastar 1 hora para cada minuto de pregação. Ele falou isso apenas para dizer que demanda muito tempo. Mas o ponto é, você não vai pregar de modo adequado se não houver disposição para estudar, para aprender, para realmente gastar tempo. Como dizia o velho Spurgeon: estude até morrer e ore até reviver. Quando isso acontecer, a igreja vai perceber: opa, tem uma coisa diferente aí, tem alguma coisa diferente aí. O que é? Pregação preparada, pregação realmente que tem as duas coisas, tanto a erudição, o estudo, a academia, o estudar, o dedicar tempo, quanto também o poder do Espírito. E aí eu estou caminhando para o final. Deve haver luz, sim, deve haver luz, bem como fogo. Alguns pregadores são cheios de luz e vazios de fogo, enquanto outros são cheios de fogo e vazios de luz. O que queremos é tanto fogo quanto luz. O que é que ele estava dizendo? Pregação tem que ter o preparo teológico, estudo, mas também tem que ter oração, vida. Você não vai apresentar uma tese para a sua igreja: olha, irmãos, eu passei 2 semanas estudando esse texto e ponto 1, ponto 2, você não está dando informação. O propósito da pregação não é informar as pessoas, o propósito da pregação é transformá-las. E para que essas pessoas sejam transformadas, você tem que ter preparo, estudo cognitivo, mas também o poder do Espírito. Isso só é possível, mediante muita oração e súplica junto ao trono da graça de Deus. Nosso tempo já se foi, eu quero apenas tão somente dar algumas recomendações aos irmãos antes de a gente parar aqui para o intervalo. Esse texto de Jeremias eu gosto muito porque fala sobre isso, da necessidade de nós entendermos que é o Senhor que concede pastores que preguem com conhecimento e inteligência, que apacentem a igreja com inteligência e realmente com conhecimento. Agora, qual é o encorajamento que eu quero dar aos irmãos aqui? Ouçam isso, vocês pregadores, preguem a palavra. Prega a palavra. Sai daqui hoje sem alegre. Coloque-se no coração: minha vocação principal é pregar a palavra. Os anjos ao redor do trono de Deus anelam fazer a obra que Deus deixou para nós fazermos, que é pregar o santo evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Estude exaustivamente o texto. Então o que acontece? Nós caímos às vezes no equívoco de achar que nós já sabemos, não, essa passagem aqui, João 3,16, eu conheço aqui, ó. Meu irmão, eu estava conversando com o pastor Felipe, eu preguei há umas 4 ou 5 semanas atrás, não recordo bem, uma mensagem para os pais da igreja, para a igreja como um todo, mas aos pais em particular, sobre Provérbios 22:6. E eu passei algum tempo estudando aquela passagem. Falei: irmãos, eu preciso confessar aqui, eu tinha uma visão equivocada desse texto. Depois de estudar e ouvir a tradição da igreja, outros pregadores, pensadores, teólogos, eu fiquei impressionado como eu pude descobrir coisas novas nessa passagem. Então, nós todos conhecemos a Bíblia, mas o nosso conhecimento, via de regra, é muito, mas muito superficial. Veja, por exemplo, a última entrevista que o Stott deu para uma editora europeia, editora cristã. Doutor Stott, se o senhor pudesse voltar atrás, o que o senhor faria diferente? Com certeza eu estudaria mais. John Stott. E a gente acha que não, eu já sei tudo. Não, vai ter um seminário lá na igreja tal, um seminário sobre a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz já conheço, faz tempo que eu conheço a mensagem da cruz. Você conhece a mensagem da cruz? Você está conhecendo a mensagem da cruz, é diferente. Precisamos estudar mais e mais o texto bíblico. Crie pontes entre o mundo bíblico e contemporâneo. E aqui é importante você entender isso. Sabe qual é o pecado dos pregadores muito comuns hoje em dia? É o seguinte:
Você interpreta o texto, que a pregação expositiva é isso, é interpretar o texto, que significou para o ouvinte primitivo, e aplicar aos ouvintes. E muitas vezes nós pecamos sobre isso. A gente fala do texto bíblico, que significou lá, do livro de Ezequiel, fala do livro de Ezequiel, fala da carta de Paulo aos Efésios, explica tudo o que significa as doutrinas, mas o camarada está no banco lá, mãe de família, o pai, vem cá, isso aí significa o que para mim hoje? A pregação tem que ser essa ponte entre o mundo bíblico, o que significou para os primeiros ouvintes, e as pessoas que lá estão aqui, para nós hoje. Então essa conexão é a aplicação. Pregação sem aplicação não é pregação. Explicou o texto? Explicou. Agora, irmãos, olha, à luz desse texto, essa passagem significa o seguinte: primeiro, isso. Segundo, isso é para você aplicando o texto às pessoas, para você não ser um comentarista bíblico. Tem gente que acha que pregar expositivamente é comentar o texto bíblico. Leva um comentário bíblico para o púlpito. Irmãos, há 3 teses sobre esse texto aqui. A primeira tese do doutor fulano de tal é que esse versículo na preposição do genitivo grego significa. A segunda tese do biblicista tal não é comentar o texto bíblico apenas, é interpretar o texto. Sim, e agora? Isso, irmãos, significa que nós devemos, à luz desse texto, viver assim, fazer assim, deixar isso. Tem que ter aplicação, criar pontes. Seja humilde, você depende da graça de Deus. Não há coisa mais terrível do que um pregador orgulhoso. Não é você, não é a sua habilidade, não é a sua voz, não é o domínio do assunto. Se Deus não abençoar a sua pregação, a igreja não vai crescer. Você pode até inchar a igreja lá, tem alguém que fica interessado em alguma doutrina, em algum aspecto e tal, mas crescimento só pode existir Deus abençoar. E se Deus só abençoa o pregador que depende da sua graça. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. E portanto, invoque a presença do Espírito Santo. Foi o John Wesley que disse assim: ponha o fogo no seu sermão ou põe o seu sermão no fogo. Não tem meio termo. Ponha fogo no seu sermão ou coloque o seu sermão no fogo. E o que coloca fogo no sermão? Essa expressão não é expressão de pentecostal. Nossa tradição é pregar luz, conhecimento e fogo, fervor, poder de Deus. Nós precisamos buscar o Espírito do Senhor, ser cheios dele, para que Deus nos use com poder e graça. Último texto dessa primeira palestra, vamos ler juntos? Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Como é que Paulo pregava lá? No poder do Espírito. Não era eloquência, não era sabedoria humana, mas o poder do Espírito. Então, ele dependia da ação do Espírito Santo. Essa é uma igreja que eu pude visitar no nordeste da Inglaterra. Nessa igreja tem na parte que chamam de sacristia, uma igreja anglicana, tem um texto lá muito interessante, que é uma oração do pregador, e eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Quando estiver proclamando tua graciosa salvação, ó, vem dominar meu coração, e quando todos estiverem maravilhados com a palavra de Jesus, esconde-me então atrás de tua cruz. Essa é a oração do pregador, que Cristo seja glorificado, que a igreja seja edificada. Igreja saudável, é preciso resgatar o ministério da pregação. Na segunda etapa eu quero falar sobre outra coisa, que é o outro lado da moeda, que é a arte de ouvir a pregação. Muitas vezes todo o peso é colocado sobre o pregador, mas nós pregamos para um povo que não sabe mais ouvir. É a geração audiovisual, é a geração do entretenimento. E nós precisamos agora ensinar a nossa igreja como ouvir a pregação. Vamos ficar em pé? Vamos ler juntos aqui antes da gente orar. Lê o Salmo, todos juntos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação.